Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro povo. Um país atacará o outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. No Evangelho desse domingo, Jesus nos fala sobre a perseverança e a oportunidade de testemunharmos a nossa fé. Por isso que, diante desse elogio que vão fazer as pedras do templo, Jesus vai dizer que desse templo não ficará pedra sobre pedra. E depois Jesus vai também dizer sobre os sinais dos tempos, porque essas pessoas vão perguntar quando isso iria acontecer. Mas Jesus vai falar, sobre tribulações, sobre terremotos, sobre guerras, sobre muitas coisas que são dificuldades, que são irreversíveis, coisas que acontecerão e nós não teremos o controle sobre elas. Mas Jesus Cristo fala isso para nos chamar a atenção sobre aquele verdadeiro controle que nós precisamos ter, que é sobre a nossa vida. E ele vai dizer que quando todos esses sinais acontecerem, ainda não é chegada a hora. O fim, ele está próximo, mas ainda não é o fim. Isso porque os sinais dos tempos vêm unicamente para que nós possamos provar a nossa fé. Porque primeiro vêm os sinais, depois o Filho do Homem. Primeiro, Jesus nos dará oportunidade de provar a nossa fé, de realmente voltar ao verdadeiro caminho. Depois ele virá para realmente nos julgar. E é claro, para fazer justiça segundo aquilo que foi a nossa vontade. Por isso que Jesus ele sempre nos dá a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Mesmo se nós estivermos como que afastados, mesmo que nós estivermos com alguma dificuldade ou lutando contra um pecado, onde nós vamos caindo, levantando, muitas vezes, num momento de muita dificuldade, esse é o momento que nós precisamos realmente voltar para Jesus Cristo. Esse é o momento que nós precisamos
realmente, restaurar a nossa vida de intimidade com Deus, porque essa é a oportunidade que Ele está nos dando para que isso aconteça. Muitas vezes isso vai acontecer em algum momento da nossa vida, outras vezes pode acontecer no fim da nossa vida nessa terra, porque às vezes diante de uma doença, diante de uma circunstância ou outra, esse é o momento onde nós voltamos. Assim nós conhecemos tantas pessoas que no momento de dificuldade voltaram para Deus. Por quê? Porque tinham fé. E mesmo diante das suas dificuldades, naquele momento ali de dificuldade de doença ou ali de passagem, aquela pessoa, ela soube realmente dar valor àquilo que já tinha dentro de si, que era o dom da fé. E assim, isso também pode acontecer no final dos tempos, onde nós seremos perseguidos, onde nós seremos atribulados, julgados, condenados pelo nome de Jesus Cristo. E todos esses momentos são momentos que Deus nos proporciona para que assim possamos realmente mostrar quem nós seguimos, em quem nós depositamos a nossa fé, a quem nós amamos. Por isso que depois dessa primeira parte do Evangelho, onde Jesus Cristo fala das dificuldades da vida, que são irreversíveis, mas o que importa não é as dificuldades, mas a forma que nós encaramos essa dificuldade, Jesus ele vai ali nos dizer alguma coisa muito essencial para a nossa caminhada. E ele vai dizer: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Veja que essa palavra de Jesus nos chama a entender que é Ele que realiza essa obra de testemunho na nossa vida. É Ele que faz com que nós sejamos firmes e perseverantes diante das tribulações. Por isso que é necessário da nossa parte uma abertura a Ele, uma adesão, para que nós possamos ser templos do Espírito Santo. Por isso que no início do Evangelho, Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra daquele templo de Jerusalém, mas daqueles que vivem a sua fé, esses permanecerão de pé, porque essas pedras vivas não se abalam através de tribulações externas, mas são fortificadas pelo próprio Espírito de Deus, que gera unidade, que gera sabedoria, que dá palavras acertadas. Esse é o momento de dar testemunho, e esse é o momento de permitir com que Deus dê testemunho através de nós. Por isso que as dificuldades da vida, nós precisamos entender que elas são as grandes oportunidades que nós temos para testemunhar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa esperança no reino dos céus e nosso amor a Deus e ao próximo. Quanto mais nós vivemos isso, mais nós conseguiremos manifestar aquilo que realmente nós somos, que é filho de Deus. Por isso que Jesus, no final do Evangelho de hoje, ele vai dizer também: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecer firmes é permanecer perseverantes, permanecer na palavra, permanecer ali cumprindo os seus mandamentos, os seus ensinamentos. É justamente confiar, ter fé verdadeira em Cristo e, é claro, esperança na sua promessa, para que assim nós possamos realmente, através da nossa vida, realizar uma grande obra de caridade, uma obra de correspondência ao amor de Deus. É isso que Jesus Cristo espera de cada um de nós. Esse é o caminho de cada cristão, porque tribulações todos nós teremos. Basta estar vivo para ter problemas, mas perseverar somente aqueles que aderem verdadeiramente a Cristo, que perseveram, que serão capazes de realmente, no momento certo, voltar para Deus, de reviver a sua vida celeste já nessa terra, participando da ressurreição de Cristo. Por isso que
quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de salvação que é a unidade com Deus, mais nós vamos nos tornando perseverantes e mais seremos capazes de testemunhar a nossa fé diante de todos os momentos da nossa vida, principalmente diante da dificuldade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.